falta de tempo na maternidade, falta de liberdade na maternidade. Será que o tempo resolve? Recebi essa pergunta de uma mãe lá no meu Instagram e eu sei que ela já tem um filho de 3 ou 4 anos, ou seja, um filho grande. E aí, eu te pergunto de volta, né, para te responder e levar vocês a essa reflexão. Existe um tempo para a gente deixar de ser mãe? Não, não existe. O que não dá é para a gente colocar na conta do tempo, né, para a gente esperar o tempo passar para que a gente tenha liberdade novamente, para que a gente tenha tempo na nossa vida novamente. Uma das queixas que eu mais recebo são de mulheres que chegam em certo ponto da vida como mães e falam assim: eu não tenho mais tempo para mim e eu estou extremamente cansada, eu não consigo fazer uma academia, não consigo retomar minha atividade profissional, ou eu não consigo estudar e me desenvolver profissionalmente, ou eu não consigo trabalhar com foco, dedicação do mesmo jeito que eu trabalhava antes, ou seja, eu me perdi de mim. Essa é a queixa que eu mais recebo. E junto com essa queixa de eu me perdi de mim, eu não tenho tempo para mim, vem muito essa queixa. Eu me sinto presa, eu não tenho mais liberdade, eu não tenho tempo para mim, eu não consigo fazer mais nada, tudo em função dele, tudo em função dela. Gente, tem algo assim que eu quero que vocês entendam, né? O meu intuito aqui é de fato ajudar vocês e por isso que eu trago aqui casos muito práticos, né? É natural que no início da vida do bebê a gente tenha uma abdicação de muitas coisas, né? Até o bebê nascer, a gente levava a vida ali com uma certa rotina muito bem estabelecida e com um certo ritmo, muitas vezes um ritmo muito acelerado. Eu, pelo menos, era assim, né? Minha vida era extremamente acelerada, executiva, trabalhava no mercado corporativo, então assim, era uma aceleração absurda, assim, eu já acordava ligada no 440, né? E dormia super tarde, trabalhava. Então, assim, o nosso ritmo de vida, mulheres da nossa geração, são mulheres que trabalham e têm uma rotina de vida muito estabelecida e têm um ritmo de vida muito acelerado. Quando chega a maternidade, e principalmente esse pós-parto imediato, esses primeiros dias, primeiros meses com o bebê, a gente começa a perceber que a gente precisa abdicar de algumas coisas para contemplar as necessidades daquele bebê e principalmente necessidades de sobrevivência, que é a alimentação física e a alimentação emocional, como eu sempre falo aqui, né? O bebê ele não quer só mamar, ele quer o colo da mãe, ele quer o cheiro da mãe, ele quer a atenção da mãe, quer ouvir o batimento cardíaco da mãe, porque foi o que ele ouviu por pelo menos 9 meses, tá? Então, nesse início, é natural que a gente se sinta mesmo um pouco presa, a gente sinta saudades da vida de antes, a gente sente como se tivesse realmente assim, uma parte de nós estivesse morrendo, porque aquela vida que você tinha antes, você não vai ter mais, né? Aquela liberdade de, agora eu quero ir no bar com as minhas amigas. Hoje, chegar para o marido, para o parceiro, enfim, ou para as amigas, e falar assim, vamos viajar esse fim de semana? Vamos dar um bate-volta na praia? Essa liberdade você não vai ter mais. Pode até ser que você faça, um filho não deve ser impeditivo de fazer essas coisas, mas claro que a demanda, a organização, o planejamento vão demandar muito mais de você para que você consiga, de fato, fazer o que você gostaria de fazer, né? Então, é natural que no início exista muito essa sensação de me sinto presa, eh, essa sensação difícil de ficar dentro de casa, principalmente se tem aí uma dificuldade de amamentação, que acaba impedindo um pouco mais essas saídas, né, porque às vezes o peito dói, a amamentação dói, aí sangra, aí vaza. Então, tudo isso no início é muito difícil e faz com que a mulher se sinta realmente presa. Mas, aos poucos, a rotina vai se estabelecendo. O que que acontece aos poucos? Você vai conhecendo esse bebê, você vai aprendendo a ler esse bebê, você entende o que que já é um choro de fome, um choro de soninho, um choro de colo. Esse bebê também vai se desenvolvendo, então faz 1, 2, 3 meses. Então é esperado que ao longo desse tempo você consiga ir respirando, né, e se fazendo incluir nessa nova vida. Não dá para ficar sem tomar banho, não dá para ficar sem escovar o dente, não dá para não trocar de roupa, não dá para não lavar o cabelo, como eu vejo e sei de muitas mães. E aí, claro, a gente sempre avalia, porque às vezes mães que chegam nesse nível já estão aí com baby blues muito profundo ou entrando aí já num ciclo de depressão, num estado depressivo. Então precisa ter atenção. Por isso que esses indícios são muito importantes, né? A mãe que come demais ou que não come,
a mãe que não tem esse asseio mínimo, essa higiene, né, não é nem higiene, mas assim, é que o emocional tá tão abalado, tem tanta coisa acontecendo que realmente para ela não importa, trocar de roupa e tomar banho e lavar o cabelo, porque não é que isso não seja prioridade, é que tem outras coisas tomando mais as forças e as energias dessa mulher. Então é legítimo e a gente tem que olhar e tem que cuidar com muita atenção, tá? Mas é esperado que ao longo da vida com o bebê, você já, né, a amamentação está estabelecida. Eu sei que demora em muitos casos para se estabelecer, mas você já sabe que em alguns momentos o bebê vai mamar. Então você já sabe já consegue ter um pouco mais de previsibilidade. E nessa previsibilidade, você consegue entender mais ou menos uma rotina, apesar do bebê não ter uma rotina de sono, por exemplo, pelo menos até os 3 meses, você já consegue conhecer o seu bebê. Você já sabe quando o bebezinho está irritadinho que ele vai querer dormir mais ou menos aquele horário. Então você já sabe que naquele horário, por exemplo, você pode conseguir descansar também. Ou naquele horário, eu vou tomar um banho. São os ritmos de vida que vão mudando para que uma nova rotina seja estabelecida. Você já sabe minimamente que o bebê vai acordar e que ele vai mamar. A primeira coisa que ele vai querer fazer é mamar, você vai ter que trocar a fralda, tirar o pijama e colocar uma roupinha nele, roupinha do dia. Ok, despertou para o dia, porque isso faz parte da higiene de sono dele. Então, nesse momento, você tem que ir também se colocando nessa rotina. Troquei o bebê, agora eu vou me trocar. Agora eu posso pôr ele num tapetinho, vou tomar meu banho, vou trocar de roupa, colocar uma roupa confortável. Desculpa, gente. Eu não sei editar vídeo nesse nível, então vai ficar com a minha tosse, tá? Então, de novo, eu entendo, né? É impossível a gente entender que nesse início é muita doação, é muito diferente. Tem mães que optam por ficar dentro de casa e não sair por conta, né, da recomendação do pediatra, que não tem todas as vacinas, enfim. Claro que a gente sempre tem que olhar muito bem como está a saúde mental dessa mãe, em relação à amamentação, em relação a essa reclusão, esse isolamento, em relação à rede de apoio. Mas aos poucos, é isso que eu quero que vocês entendam. Aos poucos é possível você ir se fazendo caber na própria vida de novo. Aos poucos tem que ser possível e tem que ser efetivo. E aí, por isso que eu gosto de começar pelo banho, pelo simples trocar de roupa, porque a gente precisa conseguir acordar, tomar um banho e trocar de roupa. É o mínimo para o seu autocuidado físico e emocional. Você pode não saber, mas isso faz muito bem para o seu bem-estar emocional, para a sua saúde mental. Então, essa falta de liberdade, quando a mãe, o que costuma acontecer, né? Por que uma mãe chega com 3, 4 anos de idade do filho e ainda sente essa sensação de falta de tempo e falta de liberdade, não tenho propriedade sobre a minha própria vida, eu não consigo fazer nada, não consegui retomar uma academia, é porque, em geral, ela se dedicou demais para esse bebê desde o início. E aí é como eu falo, né, o puerpério ele suga a gente, né, essa nova rotina, se a gente deixar, ela suga a gente fica meio abduzida mesmo. É difícil muitas vezes sozinha, a depender de como essa mãe, essa mulher se dedica para essa maternidade, para esse filho, é muito difícil sair desse sugamento sozinha, né. Então imagina que você é puxada, assim, para baixo, e tudo gira em torno do bebê, tudo gira em torno do bebê. Aí esse bebê a gente vai ver já tem 1 ano, depois a gente vai ver esse bebê já tem 2 anos, e ainda demanda muito da mãe, e a mãe demanda muito dele. É uma relação que muitas vezes a simbiose lá atrás, né, não foi ainda desfeita. Às vezes tem uma dependência emocional da própria mãe. Então, são muitas outras questões que permeiam essa relação e a gente precisa olhar. Mas, e é isso que muitas vezes torna difícil essa mãe conseguir sozinha se fazer caber na própria vida de novo, né? Conseguir retomar a sua liberdade, conseguir ter propriedade sobre o seu tempo. Então, por isso que eu faço essa pergunta, né? O tempo resolve? Será que o tempo resolve? Não, o tempo não resolve, porque a gente não deixa de ser mãe.
a gente vai ser mãe a vida toda. O que muda são as fases dos filhos. Só que cada fase vai nos demandar também algo muito. Cada fase vai nos demandar também algo muito específico, muito característico. E muitas vezes o desgaste é mais emocional, né? Quando o bebê tá ali com 1 ano, o desgaste é muito físico, que você tá ali tendo que segurar para ele aprender a andar. Quando ele tá nos 2, 3 anos, o desgaste é emocional, porque aí vem um processo de individuação e a criança fica batendo o pé. Eu quero, eu quero, eu quero, né? E apresenta os comportamentos desafiadores, a famosa birra. Então ela tá mostrando que ela tá crescendo, que ela quer expandir, ela tá desafiando os seus limites, ela tá te desafiando, ela tá testando. Ela sabe que se ela jogar um negócio no chão, aquele negócio cai. Então, assim, quais as consequências das minhas atitudes? Quais as consequências do que eu faço? Isso é um processo de aprendizagem para a criança. Então, o desgaste começa a ser muito emocional. Então, se a gente não encontra meios efetivos de se fazer na própria vida, caber na própria vida de novo, realmente vai chegar nos 3, 4, 5 anos de idade da criança, essa mãe ainda não conseguiu sair desse caos e desse furacão. Então, é aí que novamente eu te pergunto, né? Será que o tempo resolve? Não, o tempo não resolve. É a gente que precisa ter consciência das fases, consciência de nós mesmas, para que a gente consiga aceitar, né, os nossos limites, reconhecer as nossas necessidades, para que aí sim a gente consiga agir de modo a colocar limites. Esse tempo é para mim, aqui eu vou fazer minha terapia, aqui eu vou fazer minha academia, aqui eu vou estudar, ou aqui eu vou ler, aqui eu vou fazer o que é importante para mim. Muitas vezes, o que acontece na maioria das vezes, quando vem o que tem por trás dessa falta de tempo e falta de liberdade, é que a mulher, ela se doou tanto para essa maternidade, para esse maternário, para essa criança, que ela não consegue mais reconhecer minimamente nem o que ela gosta. Ela não consegue mais ir num restaurante e escolher um prato de comida que ela gosta. Ela não consegue perceber que livro que ela gosta de ler. Ela não consegue mais ter nem 5 minutos do dia para que ela consiga ter satisfação e prazer naquilo, sabe? Então, recomendações que eu sempre dou: acorde, tome um banho logo de manhã, troque de roupa, faça uma caminhada com seu bebê, se exponha ao sol da manhã, saia, faça uma caminhada, vai tomar café na padaria, vai num parque, pega ele, faça algo diferente, saia de casa de manhã. Isso é extremamente importante tanto para você, humana, adulta, mulher, como para a criança em qualquer fase da vida. Sair de casa de manhã e se expor ao sol pela manhã é essencial para todo ser humano, tá? Tem diversos estudos que falam sobre isso, enfim, não só por conta da vitamina D, mas por conta de regulação emocional, irritabilidade, humor, enfim, atua aí em diversas esferas. Então, eu sempre oriento que comece pelo básico. Sai de casa, faz essas coisas, e aí, aos poucos, você consegue ir percebendo, se percebendo nessa nova vida com filhos, né? O que que eu gostava de fazer antes? Puxa, meu filho tá na fase da música, vou colocar uma música que eu gostava, que eu gostava de dançar, que eu gostava de escutar. E esses mundos, eles vão conversando, o mundo da criança vai conversando com o mundo dos adultos, e o mundo dos adultos vai conversando com o mundo da criança. E aí ela vai te conhecendo também, porque não é só a gente que conhece o bebê também, a criança também conhece a gente. E aos poucos a vida vai se estruturando. Então, se você conseguir de no início, 5 minutos por dia fazer algo por você, que seja ler 2, 10 páginas de um livro, já tá bom demais. Se você conseguir manter uma constância, você vai ver que aos poucos você está conseguindo se encaixar na nova vida. Ah, eu gostava de cozinhar, dei essa orientação outro dia para uma paciente. Ela gosta muito de cozinhar e o filho já tá com 1 ano e pouquinho. Eu falei: "Ué, por que que você não coloca ele, né, porque aí também começa a faltar repertório de brincadeiras e de interação, para a criança que fica em casa o dia todo com a mãe, né, é exaustivo, é cansativo mesmo. Então, por que que você não coloca ele então faz lá um bolinho, uma coisinha básica. Vai fazer sujeira? Vai, mas vai ser um momento divertido que vai ocupar algumas horas e você aos poucos também está fazendo algo que é prazeroso para você. Contar do seu universo para o seu filho e ouvir sobre o universo dele. Então vai ter o dia que você vai na pracinha fazer algo por ele, e vai ter dia que você vai dentro de casa fazer algo por você. Então criar o momento, por exemplo, da leitura, se é algo que te falta.
pega lá, cria um momento, o espacinho dos livrinhos, coloca o bebê sentado com os livrinhos dele e você senta e lê o seu livro, para ele entender do seu universo, você entender do universo dele, e assim vocês vão trocando. Normalmente, quem traz essa queixa são mães que não trabalham e mães que optaram por ficar o tempo todo com os filhos. Então, não tem babá, não tem escolinha, não tem esse tipo de vivência. E realmente, gente, novamente eu reforço, é cansativo. E aí é que é mais se faz necessário você conseguir colocar no seu dia a dia pitadas de você mesma, como eu falo, né? Então, é ler um livro, é ouvir uma música, é cozinhar um pouquinho, é fazer algo e envolver a criança nas suas atividades. Quando a mulher abre mão de si mesma para, em nome da maternidade, em nome do maternar, e para cuidar dessa criança o tempo todo, fica exaustivo, fica cansativo para a criança, que para ela é um peso muito grande, e para a mãe fica cansativo, deixa de ser prazeroso. Aquilo que levou ela a tomar essa decisão, imaginando, né, que seria prazeroso, deixa de ser prazeroso. Por isso, porque começam também os desafios emocionais, a criança vai crescendo, a mãe cada vez mais vai abdicando de si mesma, então fica um vazio muito grande. Então, enxergar sentido e propósito nas suas escolhas também é o que vai te dar força para sustentar esse dia a dia, tá? Então, não, o tempo não resolve. O que resolve é a nossa ação no dia a dia. Ah, teve um tempo, né, na minha maternidade, eu fiz um processo aí de coaching, logo lá no comecinho, já faz muito tempo isso, e eu lembro que eu cheguei numa frase, assim, numa conclusão, né? Eu quero mais tempo na minha. Eu reclamava muito de falta de tempo, muito. Até que eu cheguei a uma perspectiva que é assim, eu não quero mais tempo na minha vida. Eu quero mais vida no meu tempo. Percebem como é diferente? Então eu deixo com vocês com essa pergunta. Vocês querem mais tempo na sua vida ou você quer mais vida no seu tempo? Para você ter mais vida no seu tempo, é você que tem que conduzir o barco. Você que tem que tomar propriedade das coisas que você gosta, das coisas que estão te fazendo falta e no dia a dia conseguir incluir essas coisas. Uma coisinha de cada vez, mas ir conseguindo se incluir e se fazer caber na própria vida de novo. Eu sei que muitas vezes, pelo cansaço, a depender do nível de exaustão, ou às vezes até uma depressão, ou até um pré-burnout, a depender emocionalmente de como você está, é muito difícil sair desse caos sozinha. Então, por isso, busque ajuda, estou aqui, vem falar comigo, a gente troca, manda mensagem, a gente vai conversando, para que você saia desse caos e consiga se fazer caber na própria vida de novo. Até o próximo vídeo.